Na live com Fábio Campos. Oferecimento Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida, o mais novo estabelecimento de lavagem e higienização de veículos em Itapetininga. Lavagens de carros, motos, picapes e caminhonetes. Promoções para Uber e taxistas. Lavagens com ducha de espuma azul e shampoo com cera da 3M. Produtos de alta qualidade, com atendimento personalizado. Para sua comodidade, também fazemos o serviço de leva e traz. Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida, o seu veículo no capricho. Rua Francisco Valho, 1780, no centro. Telefone e WhatsApp 99788-8829. Bateu aquela fome? A boa pedida são os espetinhos Carlitos. Tem espetinho de frango, cafta, linguiça suína, linguiça calabresa, coraçãozinho de frango, carne bovina, medalhão de frango, queijo coalho, lombinho com queijo, pão de alho e picanha. Conheça também os nossos combos e consulte o cardápio dos espetinhos especiais. Peça pelo nosso delivery e receba aonde você estiver. 99779-2664 ou também pelo iFood. Espetinhos Carlitos, o delicioso churras em brasa do seu dia a dia. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo aqui mais numa live com o Fábio Campos, aqui pelo Facebook, depois você pode também assistir pelo YouTube, e lembrando que amanhã, nesta terça-feira, o nosso programa é exibido pela TVI Itapê, a tradicional emissora aqui da nossa cidade, pela TVI Itapê, canal 8 da Claro Net, também pelo canal Vivo, eles estão pelo Vivo também, você pode assistir pelo Vivo, pela Net Claro, e também você pode acessar pela internet, tvitap.com.br, também pelos aplicativos da Apple Store, iOS, também pelo Android. Você baixa o aplicativo, assiste por lá. E amanhã, então, às 22 horas, na TVI Itapê. Bom, hoje uma live diferente. Geralmente, eu faço aos domingos, sempre aos domingos a gente faz aí a live. Mas o meu convidado falou, não posso domingo, vou ter que viajar. Enfim, daí ele falou, não pode ser na segunda-feira. Falei, bom, vou fazer na segunda-feira, Uma pessoa que faz tempo que estava querendo entrevistar e hoje deu certo, estamos com ele aqui. Ele que é responsável aí por levar muita informação aqui em Itapetininga, através das ondas, das geniais ondas do rádio, As imortais ondas do rádio, e ele que faz o programa toda manhã, de segunda a sexta-feira, e também ele é o diretor da emissora, que é o programa Manhã da PAN. Estou falando da emissora Jovem Pan, que está Itapetininga, e hoje entrevisto ele, Milton Júnior, aqui, para quem não conhece o Milton Júnior, aí conhece através da sua voz, através dos programas, estão vendo o Milton Júnior aí, através aí da nossa live. Muito obrigado por aceitar o convite, Milton. Ô, Fábio, boa noite, tudo bem com você? Prazer é meu aqui poder bater nesse papo contigo aqui pela TVI e também pelo Facebook, tá bom? Ok, muito obrigado. Como eu falei, geralmente eu faço as lives, aos domingos, e você teve compromisso, Você precisou viajar, daí falei, não, vamos fazer na segunda-feira, daí já conversei lá com o pessoal da TVI. Hoje eles vão reprisar o programa que eu fiz com a médica, com a doutora Mônica Guarnieri, ela que foi do Médicos Sem Fronteiras, bateu um papo legal com a gente aqui. Também teve na linha de frente aí do Covid. E, enfim, daí eles vão reprisar de novo hoje e amanhã,
a TVI vai passar aqui, vai exibir a nossa live. Milton, primeiramente, eu quero que você aí, antes de a gente conversar, né, falar aí sobre a rádio, vamos falar mais sobre rádio, política a gente pode conversar um pouquinho, que eu sei que você gosta também de política, mas vamos falar mais sobre a rádio, sobre a sua profissão. Conte pra gente, assim, um pouco de você e um currículo, assim, breve seu aqui para os nossos telespectadores aqui, nossos internautas. Então, Fábio, eu vou fazer 49 anos no mês que vem, né? Portanto, nascido em 1972, sou filho de um professor de matemática, de uma dentista, eu sou nascido, criado, enfim, minha família toda é de Botucatu, até por conta disso eu tive que viajar ontem para ir visitar minha mãe e tudo mais. Há pouco tempo eu mudei com a família aqui para Itapetininga, mas já frequento aqui a cidade há muitos anos, há uns 15 anos que eu desenvolvo um trabalho aqui em Itapetininga e na região. Porém, ainda morava lá em Botucatu, tinha residência por lá. A questão é de 3 ou 4 meses, acabamos mudando, eu, mulher, filhos, né, aqui para Itapetininga. Me tornei um itapetiningano agora de vez, né, morando na cidade, trabalhando na cidade, tentando ajudar o desenvolvimento da cidade também, evidentemente respeitando o nosso tamanho, a nossa pequenez. Mas, enfim, falando da questão da nossa vida, ou da minha vida, eu, enfim, venho de uma família onde as pessoas tinham, assim, como premissa uma boa faculdade, né, aquele desenvolvimento natural, ser um engenheiro, um médico, um dentista, coisa desse tipo. E eu também tinha essa perspectiva de vida, quando, num belo dia, aos 13 anos de idade, eu fui convidado por um amigo da escola para visitar uma emissora de rádio lá em Botucatu. Desde então me apaixonei pelo negócio e aí já esqueci engenharia, que era o meu primeiro objetivo, e resolvi tentar viver de rádio. Eu digo tentar porque quem trabalha em rádio, quem já trabalhou em rádio, sabe o quanto é difícil viver de rádio, né? Invariavelmente é uma paixão, uma pinga, né? Que não paga muito bem, mas dá um prazer enorme, né? E aí, bom, enfim, eu peguei aquilo como um objetivo de vida, briguei muito com meu falecido pai, né? Que queria que eu insistisse em ser engenheiro, enfim, essas profissões mais tradicionais, a exemplo do que aconteceu com meus irmãos. Eu sou irmão de 2 engenheiros e uma dentista, né? Acabei fazendo uma faculdade de administração meio que para saciar o desejo do meu pai, né? Mas nunca deixei o rádio. Bom, e aí fui tocando a vida desde os 13 anos no rádio, fui parar em São Paulo, acabei fazendo um pouco de rádio em São Paulo, lá ajudando o pessoal da Band FM. Em Botucatu, eu só não montei a primeira rádio que eu trabalhei, que é a Cultura, porque ela é mais velha do que eu. Todas as outras eu estive presente na montagem da rádio, na Rádio Clube, na Criativa, enfim. Trabalhei praticamente em todos os locais ali que tenham, vamos dizer, algum tipo de rádio de comunicação. Acabei fazendo um ou outro biquinho também, algumas rádios lá da região, mas sempre desenvolvi minha vida por lá. Chegou uma hora que você fala, poxa, né, meu, e aí, né, tô ficando velho e preciso desenvolver um pouco a questão financeira também. Aí eu acabei entrando na área de comercialização do rádio, entrei na área do departamento comercial, acho que bem sucedido, eu consegui estabelecer um padrão de vida bem legal. Por conta disso eu saí daquela comunicação tradicional do rádio, que anuncia música, aquela coisa bem de jovem e tal, né? Só que a gente faz 5, 6 horas no estúdio, então não iria dar tempo de eu fazer a venda, né, dos comerciais. Então eu acabei optando por ir para o jornalismo, que consome um pequeno período ali de manhã, normalmente é das 8 às 9, das 7 às 9 ou das 8 às 10, e ficaria com o dia todo livre para poder comercializar a emissora e ganhar um pouco mais, né? Foi quando deu certo, acabei gostando, pegando gosto pelo jornalismo, abandonei completamente aquela coisa ali de música, de ser um DJ, esse tipo de coisa. A partir daquele momento também, acabei tendo uma oportunidade de trabalhar na TV Bandeirantes de Bauru, virei repórter lá na TV Bandeirantes de Bauru, depois, isso tudo fazendo rádio, né? Depois fui para o SBT de Jaú, que cobre a região lá de Bauru, também como repórter. Depois acabei desenvolvendo um trabalho para a TV Record.
foi quando eu cheguei à conclusão, falei, pô, né, tá na hora de eu pensar em fazer alguma coisa, tentar empreender, né? Foi quando eu, junto com um amigo, nós criamos uma produtora de vídeo chamada DVP, né? Até aqui na cidade acabou se tornando conhecida também a DVP, que na verdade era o sobrenome do meu sócio, né, que era Domingues Vídeo Produções. A gente, como já existia a empresa, eu acabei entrando e ficou o DVP. A gente tentou dar uma disfarçada, falar que era Digital Vídeo Produções, coisa desse tipo. Acabou que, depois de um tempo, inaugurou a TV Tem aqui de Itapetininga. Era um mercado, vamos dizer, virgem, né? A gente estava lá numa batalha dura com as empresas já muito estabelecidas em Bauru. A gente já era uma empresa assim de referência lá na região. Eu acabei tendo o insight de vir para cá, conheci alguns clientes, quando especialmente englobaram lá a região de Avaré, que eu já tinha muitos clientes, e acabei ficando, peguei gosto pela cidade, pelas pessoas, chegou uma hora que eu tinha mais amigos aqui do que na minha terra natal, e fui ficando, e essa vida foi durante 18 anos, indo e vindo, até que chegou o momento que nós estamos vivendo agora. Eu acabei me mudando aqui para Itapetininga e assumindo o meu lado itapetiningano de uma vez por todas. Basicamente a história é essa. Lógico que eu tenho, além dessa função de ser diretor da Jovem Pan, eu também tenho ainda uma produtora de vídeo, uma agência de propaganda, ambas respondem pelo nome de Vida Propaganda. Eu acabei tirando o DVP lá depois de muito tempo. E muito embora ainda muita gente me chama de o Milton da DVP, né? O pessoal especialmente do meio aí de televisão. Enfim, eu acho que a minha vida foi inteira pautada pela comunicação. E o jornalismo político foi uma paixão, foi acontecendo na minha vida. As pessoas dizem que eu sou um cabão de papo, que numa entrevista eu deixo a pessoa muito à vontade, elas acabam falando aí o que não deve muitas vezes, por se sentir à vontade, né? Alguns entrevistados dizem que depois que acaba a entrevista que percebem que falaram que não deviam. Mas o jornalismo é isso, é tirar das pessoas aquilo que normalmente elas não dizem, né? Quer dizer, se for para você assistir um programa para escutar tudo aquilo que você já sabe, convenhamos, fica meio sem graça. Aí a gente começa a criar alguns bordões aqui da própria praça, por exemplo, se treta não tem graça. Isso foi uma coisa que aconteceu aqui e realmente a gente gosta de colocar uma treta, uma pimenta a mais, né? E o povo gosta, viu, Fábio? O povo gosta. A gente faz um programa muito sério, muito comportado, não tem a mesma percussão e o mesmo nível de participação. Então, vamos lá. De modo geral, basicamente isso minha vida. Eu já tentei também ser dono de loja, mas não era minha praça. Não digo que fui mal sucedido, mas chega uma hora na vida, né, Fábio, que a gente quer curtir a vida. Sim, mais do que ganhar dinheiro, né? Sim. Eu já tô quase 50, né, bicho? Então eu acho que eu tenho todo o direito do mundo de poder curtir um pouco a vida. O que eu curto fazer, além de estar perto da minha família, da minha mulher, meus filhos, dos meus amigos, é rádio, cara. Rádio pra mim é uma terapia diária, entendeu? Eu gosto, eu curto pra caramba aquilo. E eu digo a você o seguinte, eu vivo ainda de comercializar o rádio, de comercializar a televisão, né? Mas a minha grande curtição, aquilo que eu espero, assim, de forma muito ansiosa, é a hora que a gente vai pro ar e a gente tenta contribuir de uma forma ou de outra com a melhoria da qualidade de vida das pessoas aqui em Itapetininga e também, por que não, trocar ideia lá no ar e tudo mais, é muito legal. Eu sou completamente apaixonado por rádio, fiz rádio por um bom tempo também, mas eu fiz o rádio também, eu era muito moleque, era aquela coisa meio que da adolescência. Um amigo meu fez o convite, Fábio, vou fazer uma loucura, vou fazer rádio de novo e tal. E eu sempre gostei de rádio, sempre, muito. E desse aí era uma rádio que, não sei se chegou a ouvir, a Rádio Educativa FM, é uma rádio que era comunitária, ela tentou, mas é complexo, né? Ela tentou aí ficar no ar, mas não teve jeito. Mas para mim foi uma coisa, até hoje eu sou apaixonado, que esse amigo meu, ele convidou para fazer um programa de sábado, né, um programa de rock. Ele já trabalhava na difusora, depois foi para Morena, de Campinas. Aí era coisa de João há 20 anos, né? E eu não ganhava nada, era o sábado, chamava Saturday Night Rock, que é alusão ao Saturday Night Live, era rock. E não ganhava nada, mas daí o que fazia? Tinha 20 anos e se você sabe, se você tinha que frequentar na época, Itapetininga tinha uma vida noturna muito forte. Era fortíssima a vida noturna aqui.
E como eu adorava sair, né, no fim de semana, eu fui atrás de patrocínio. Uma patrocínio assim, era entrar na Bulos do Paulo Bittar, conseguia as cortesias, entrava. Tinha um bar de batida aqui fantástico, que era Almeidas Bar. Conversei com ele, daí a gente sorteava a bebida. Que mais? E todas as festas que tinha, porque a vida noturna era fortíssima, então eu não tinha gasto com as baladas, né? E divulgava tudo. Mas eu fiquei completamente apaixonado por aquilo. E eu conhecia a rádio, um amigo meu trabalhava na difusora na época, FM, era 101,5 ainda. Tinha rádio AM também. E irmão do amigo meu eu fui conhecer. A hora que eu conheci aquilo lá, era ainda aqueles... disqueteira, não é disqueteira, era cartucheira. Isso. Aí eu vi aquele trabalho, cara, era fantástico. E você chegou a trabalhar dessa forma também, com vinil, com cartucheira, com... Na verdade, Fábio, eu vou ser sincero com você. Eu acho que o rádio naquela época era muito mais legal de fazer do que hoje. Porque hoje, na verdade, assim, acredito que deve ser como pilotar um avião, né? Você meio que programa o computador, ele faz o resto. Não que não tenha certa complexidade, tem sim, especialmente o tipo de programa que a gente faz hoje na Jovem Pan, que tem muita entrada externa, muito áudio, muita gente falando de fora do estúdio, telefone, Skype, enfim, tem tantas formas da pessoa se comunicar. Isso causa uma certa complexidade. Esse é o estudião lá, o estúdio antigo. Esse aqui acho que é da Veja São Paulo, é como Rádio São Paulo, mas era mais ou menos assim, né? Esse tá moderno até. Tinha o mais antigo ainda, né? Tem mais antigo, mas vamos falar assim, da nossa idade, eu acho que isso aí era vamos dizer assim, o melhor estúdio possível, né? Agora estou propaganda de vinho aqui. Essa é uma propaganda, o vinho propaganda também de vinho eu bom. vou tirar, a não ser que tivesse um vinho pra gente aqui. Aquele quadrado preto que tem, não sei se você consegue colocar de novo a imagem. Consigo? Vamos ver se terei aqui. Põe a imagem de novo aí. Bom, enfim, aquelas 4... Eu vou compartilhar aqui só um minutinho, mas pode ir falando já. Aqueles 4 equipamentos quadrados pretos que tem do lado esquerdo ali eram as famosas cartucheiras, né? Era onde as pessoas rodavam os comerciais, né? Agora você consegue ver ali, ó, aqueles 4 equipamentos pretos ao lado da mesa, que é um bege aí, né? Entrou também o comercial. Ele está entrando anúncio. Eu vou ver se acho uma outra, mas pode ir falando. Mas enfim, aí ali você rodava os comerciais da rádio e era tudo manual, meu. Você tinha que saber o fim do comercial, né? Depois, com o tempo, na última rádio desse formato que eu trabalhei, que foi a Criativa lá em Botucatu, já chegou umas cartucheiras que tinham um counter digital que avisava o fim do comercial, né? Então tinha uma etiqueta, por exemplo, o comercial lá do Lava Rápido lá do Fábio, né? Mas então tinha lá o final do comercial lá, 32 segundos, né? Então quando dava o 32, você já sabia que vinha o próximo, mas até então a gente tinha que ter ouvido para saber o fim do comercial, e às vezes ficava lá o comercial, mas de fato era uma questão assim, você conseguia distanciar muito. Olha aí a cartucheira lá. Neil Diamond, Sweet Caroline. A Gazeta FM traz um programa para você. A Gazeta. Gazeta FM, né? Isso. Então, essas 4 cartucheiras aí eu rodava os comerciais também, né? Quando você tinha qualidade para rodar a música em cartucho, era um barato. Quando não, você tinha que rodar no LP mesmo. LP, depois veio o CD, né? Mas era um trabalho muito manual. Você fazia 4 horas de rádio, aí você ficava acabado, porque a tensão era violenta. Hoje mudou muito. O estúdio de rádio ainda continua com essa mesa especializada aí que você mostrou, porém agora comerciais, música, tudo agora no computador, né? Faz sozinho, mixa sozinho. É bem mais fácil, né, Fábio? Convenhamos. Aquela rádio raiz lá não existe mais, né? Eu, particularmente, acho um barato. Tá? Sim. Mas não existe mais, né? Mudou muito. Eu acho até que, por exemplo, essa coisa que eu, particularmente, não gosto muito também, que é o vídeo que você faz no rádio, seria impossível com cartucheira. Imagine, por exemplo, você filmando o cara e o cara pegando cartucho para cá, levando cartucho para lá. Seria impossível. Hoje, com o computador, você tá com a mão ali no mouse, então dá até para você dar uma tapeada lá e fazer um pouco de pose para o vídeo, mas naquela época seria impossível, né? Você era quase um ginasta aí, né? E abre canal, fecha canal e pega cartucho lá atrás e volta para cá. Quer dizer, imagine você filmar um cara no estúdio desse jeito e ler do engano daquele que imaginava que o locutor fazia isso. Pode ter o microfone na frente da mesa, na parte superior, o cara locutava,
E ainda, além de tudo isso, ainda operava a rádio, né? Que é o famoso DJ, né? O disc jockey, né? Então, eu gostava muito, eu achava legal, era muito cansativo, mas era muito gratificante. Tá? Você falou que você não acha legal esse esquema que estão fazendo agora, é isso? Se eu entendi direito, de transmitir o programa de rádio, fazer essa ligação com a televisão. Você acha que perdeu um pouco do romantismo ou não é isso que eu... Olha, eu vou ser sincero com você. Eu acho que é uma tendência e a gente não pode remar contra a maré. Tá? Então, veja bem, eu acho que é algo que não tem como a gente evitar. Inclusive, a própria Jovem Pan a Jovem Pan aqui de Itapetininga já está fazendo investimento para que os programas sejam, vamos dizer, televisionados pela internet. Tá? Agora, eu particularmente, eu acho que o grande barato do rádio é você imaginar tudo aquilo que o locutor falava e não você ver aquilo que ele está vendo. Veja bem, é uma opinião pessoal minha. Eu entendo. Então, por exemplo, diversas vezes, hoje eu estava entrevistando o deputado Giriboni. Aí chegou um assessor do Giriboni, o Luiz Caetano, e o Luiz Caetano é ouvinte nosso, mas ele nunca tinha me visto pessoalmente, ele não sabia quem era eu. E ele chegou e falou assim, cara do céu, eu imaginava você muito mais velho do que você é. Como eu já esse lance do imaginar é muito legal no rádio, né? Aliás, não sei se você sabe, né? O rádio é uma grande curtição para o cara que não enxerga, para o cego, para o deficiente visual. Sim. Né? O Wesley Gamaliel, que era meu companheiro lá no estúdio, que o diga. Né? Por quê? Porque é a forma do deficiente visual se igualar àquele que não tem deficiência visual. Todo mundo está imaginando, ninguém está vendo nada. Então, sei lá, veja bem, eu sou uma outra geração, a molecada hoje é muito mais antenada do que eu era, do que eu sou, né? Do que eu fui na minha juventude. Então, eu gostava dessa coisa de ficar escutando rádio, imaginando como é que era o cara que estava do lado de lá, como é que era a cena que ele estava descrevendo. Né? É questão de gosto, mas eu me rendo à tecnologia, a gente tem que acender. Claro. Até porque senão você fica para trás mesmo. E é fato que o rádio está virando televisão, né? Pela internet ele está virando. Eu particularmente, porque como falei para você, né? Comecei nessa rádio aí, a Educativa FM, saudade que dá, mas depois eu trabalhei na TV Tem, trabalhei 12 anos na TV Tem, trabalhei como cinegrafista e como editor de imagem também. Na SPSU também trabalhei, e a edição era aquela edição não linear, como fala, que era fita para fita também, era uma coisa de louco. Eu fiz muito isso também na TV. Eu era editor de Betacam e o Matic, Super VHS. Quer dizer, veja bem, eu nunca fui editor, tá? Eu nunca fui editor dentro da televisão, eu fui editor dentro da minha produtora. Porém, eu gostava do negócio. Então, eu aprendi a editar. Então, eu adorava editar durante a madrugada porque você não tinha interferência. Não sei se você sabe, antigamente, quando era muito caro o equipamento, você tinha 2 ilhas de edição numa emissora de televisão. Você tinha que pegar a escala. Depois, com o computador, você tinha 20 ilhas de edição, não havia mais problema. E eu adorava pegar a escala da madrugada, porque invariavelmente nunca acontecia de chegar um repórter com uma matéria de cima da hora e parar a tua edição. Você tem que ficar 1, 2 horas aguardando até ele liberar, porque afinal de contas ele era factual, e você não. Então eu adorava editar de madrugada e invariavelmente o editor lá, o cara que trabalhava com edição, acabava ficando com sono e tal. Eu acabei aprendendo a editar, fazer GC, na Video Toaster da época, não sei se é da tua época isso ainda. E eu gostava muito disso aí. Mas era realmente muito trabalhoso, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Então, e daí como assim, eu peguei toda essa parte assim, que fala na unha, né, se estava na unha mesmo ali e tal, essa migração que teve aí da rádio, eu já achei interessante, porque a rádio ela sempre teve um papel fundamental, acho que o papel mais poderoso, né, que a rádio é instantânea. Mas essa migração, para quem você também trabalhou com TV e trabalhou com rádio, eu acho que foi uma ligação legal e a rádio começou a crescer bárbaro. Tanto que a Jovem Pan, ela virou a Panflix. É um case de sucesso disso aí, né? Isso. Né? Então, eu estranhei muito o começo o Pânico. Eu acompanho o Pânico, sou fã do Emílio Surita. Acompanho o Pânico desde que ele existe. Porque teve a Jovem Pan aqui, o Zé Abrão, né? Ele era 101,5, virou Jovem Pan. Mas muito antes de ser Jovem Pan, a gente colocava antena para poder pegar de São Paulo alguma coisa. A antena VHF, né? Você colocava lá e pegava. Acho que era VHF.
E eu já ouvi aqueles programas na peixe. Na verdade, era uma espinha de peixe que você colocava, não era VHF, era de FM mesmo. E o Pânico, para mim, eu acho sensacional. Eu estranhei bastante a mudança. Bastante mesmo. Mas aí, eu todo dia ouço o Pânico. Eu também assisto, né? E acabei acostumando, me acostumei. Mas foi estranho, assim. Do estúdio para toda aquela... É lindo o cenário, né? Uma coisa fantástica, né? Mas estranhei. Acho que o próprio Emílio deve ter estranhado também, porque está acostumado, né, a operar mesmo. Olha, eu conheço o Emílio há muito tempo, porque eu sou de Botucatu e o Emílio é de São Manuel, né? Eu não sei se você sabe, é uma distância assim, de 18 quilômetros, uma cidade para outra. Sim. E o Emílio tocava numa balada lá em São Manuel, chamado Clube Recreativo. E eu frequentava o Clube Recreativo quando eu era molecão. Eu pegava o último ônibus da noite, às 11 horas da noite, e pegava o primeiro da manhã para voltar para Botucatu, tá? Então a balada terminava tipo umas 4 da manhã e eu ficava dormindo na praça, no banco da praça, para esperar o primeiro ônibus para voltar para casa de Botucatu. Eu acabei fazendo uma baita amizade com o Emílio. Inclusive, há pouco tempo a gente se encontrou lá em São Paulo. Ele me chama de Botucatu, eu chamo ele de São Manuel. Então o Emílio saiu de lá, ele começou a carreira profissional dele na Rádio Clube de São Manuel, que era da família Oliveira Neves, que inclusive foi também um dos donos, o Rodrigo, né, o filho do seu Daniel, foi dono da Rádio Clube aqui de Itapetinga. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Foi dono, e depois foi adquirida por proprietário e tal, mas ele teve também essa emissora aqui. Inclusive a torre, a segunda torre da Rádio Clube AM aqui de Itapetininga está até hoje montada lá em Botucatu, que é a torre da Clube FM, né, e que foi trazida aqui de Itapetininga, levada aqui de Itapetininga para lá, e na emissora de FM que o Rodrigo, que era dono da clube daqui, montou lá em Botucatu, né? Ele acabou vendendo daqui. Então você veja que existe uma certa ligação, vamos dizer assim, das cidades, né, nessa questão de rádio. Bom, enfim. Agora, voltando à questão do vídeo, eu particularmente não... aquilo que eu te falei, eu curto no rádio aquela coisa de você imaginar. A questão do Pânico, eu não tenho dúvidas que o Emílio deve ter reclamado muito. Muito embora ele já tinha se acostumado a fazer o Pânico na TV, né? Sim, lógico. Tá? Então ele é um cara que já estava habituado. Mas eu sinto que o Emílio até hoje é mais solto quando ele usa aquele estúdio, que é do Pânico, ali, que é todo listradinho lá, colorido, que ele está na frente da mesa, com o microfone normal e tal. Né? Eu tenho até uma foto naquele estúdio lá, eu gosto muito do estúdio. Ele existe até hoje, ele fica no 14º andar lá da Paulista. Mas enfim, é aquilo que eu te falei no começo, né? Eu posso até não gostar, mas a gente tem que se render àquilo que as coisas estão evoluindo. E a imagem no rádio hoje é uma tendência, sem dúvida nenhuma. Embora eu prefiro escutar o rádio ainda através da onda do FM, ou pelo menos no áudio da internet, eu ainda prefiro. Você falou do estúdio da Jovem Pan. Eu frequentava a Jovem Pan, eu ia para São Paulo, e você podia assistir ao Pânico. Até o Luciano Huck assistia, o Torpedo. Tinha um aquário que ficava lá na Jovem Pan, e você mostrava RG lá, se subia. Pô, daí para mim era maravilhoso aquilo lá, porque você via o Emílio mexendo nos CDs. Aí era a época do Carioca, do Bola, né? Do Bola, acho que do Ceará também. E ficava uma galerinha assistindo lá. E esses dias eu assisti uma entrevista do Bola com o Carioca. Eles estão com um podcast aí. Tinha um cara lá que ia todo dia, cara. Ele parava, ele trabalhava, parece que na Toyota, coisa assim. Ele parava lá, o trampo dele, almoçar, e ia para Jovem Pan todo dia para assistir. E era um aquário. Isso aí hoje acho que é possível, né? Mas era muito legal. Isso nos anos de 94, 95, 96. Até trazendo aqueles bastidores da Jovem Pan, né? A Jovem Pan AM, ela sempre foi no 24º andar, que é até hoje, só que inteirinho reformulado, inclusive aquele estúdio de vidro, que você tinha a central técnica no meio e os vários estúdios em volta, existe até hoje. Esse estúdio é premiado, ganhou vários prêmios de arquitetura de radiodifusão, ele existe até hoje. Lógico que, né, levou diversos banhos de modernidade desde então, mas ele está lá até hoje. No 24º andar, ainda tem
a redação da News. Não sei se você às vezes vê os vídeos de alguns repórteres da Jovem Pan, aparece a redação ao fundo, né? Fica lá no 24º andar. Além da diretoria de jornalismo, esse tipo de coisa. Agora, no 18º, se eu não me engano, exatamente, no 18º, eu acho que é isso mesmo, ficava a diretoria, onde fica lá o Tutinho, o Marcelo de Carvalho, a área comercial, e eles compraram uma área em frente onde eles montaram o Panflix, tá? Que são aqueles estúdios que você vê no Pânico, no 3 em 1, no Jornal da Manhã. Sim. E no 14º andar, onde tradicionalmente era o FM, né? Então não tinha esse 18º andar até há pouco tempo atrás. Ainda tem esse estúdio lá, o estúdio do Pânico, tá lá ainda, que é o estúdio do FM em São Paulo, tá? Portanto, quando você, por exemplo, a rede se desfaz, São Paulo, a partir das 2 da tarde, ela tem uma programação única para o FM em São Paulo. Tá? É diferente da rede, toca umas músicas diferentes. Então eles estão lá no estúdio do FM em São Paulo, naquele estúdio do Pânico ainda. O locutor fica lá. Tá? Enquanto que a rede Jovem Pan News, a Jovem Pan FM, o caso que repete aqui em Itapetininga, já fica lá no 24º em uma daquelas cabines dentro daquela bolha enorme de vidro que tem lá. Enfim, mudou muito, muita tecnologia. Hoje é tudo digital lá na Jovem Pan. São várias emissoras rodando ao mesmo tempo. Afiliadas são quantas? Afiliadas é mais 100. Se eu não me engano, são 88 FM, 88 rádios em FM, 40 em AM. Tá? Quer dizer, AM que eu quero dizer é News, né? Porque muitas das AM já migraram para FM também. Né? Então, no caso de Bauru, por exemplo, era AM, mas já migrou para FM, a Jovem Pan News FM lá de Bauru. Então, é uma rede, é a maior rede de rádio do Brasil, é a terceira maior do mundo. Tá? E eu diria que, até pela genialidade do Tutinha, não sei se você conhece o Tuta, tá? O Tutinha é um cara... Eu conheci assim, eu conheço lógico, de internet, de revista, mas quando eu fui lá, ele passou por lá, muito louco, 220, né? O cara, a cabeça do cara é milhão, né? Passou, falou comigo quando eu fui lá. Puta cara louco, né? O cara, assim, só que ele é genial, né? Como todo gênio, ele tem o seu quê de loucura, né? E ele já reinventou o rádio umas 400 vezes, né? E essa ideia de misturar tudo na TV, na internet, agora, inclusive, não sei se você sabe, mês que vem inaugura a TV Jovem Pan, tá? Que vai entrar no cabo, com a Globo News, com a CNN e tudo mais. Legal, mais uma. Era até para ser no ar e tal, ele estava comprando uma concessão em São Paulo, mas a concessão tinha lá alguns problemas, eu não sei como é que está isso agora. Que era MTV, não é, não? Eu acho que era MTV, alguma coisa assim, depois virou emissora. Parece que foi caçado pelo Ministério Público, porque não poderia, foi feita uma venda irregular e tal. Esse meio de radiodifusão é complexo para burro, cara, é uma legislação muito complicada. Tu tinha esse cara aí, ó. Esse cara aí. Ele é um gênio, cara, ele é um gênio. A última vez que eu troquei uma ideia legal com ele foi em Camboriú, foi Camboriú, na Work Week, a última Work Week que teve, um pouquinho antes da pandemia, e lá ele disse, viu, claramente assim, falou, esquece esse negócio de tocar música em rádio, tocar música até pendrive toca. Ele falou exatamente assim, rádio hoje é entretenimento, tem que ter o cara falando, que nem nos Estados Unidos. E se você analisar friamente, Fábio, você vai ver que nos Estados Unidos, através dos filmes que a gente assiste há muitos anos, o rádio lá é tão falado quanto a Jovem Pan é hoje, e toca de vez em quando uma música, mas na verdade o que funciona é informação, é bate-papo, é entretenimento puro. É o que a Jovem Pan está fazendo hoje, fez um baita no sucesso. Não, ele tem muita razão. Eu acho que voltou, isso acho que voltou porque a rádio teve esse papel também de mais informação, de mais debate, acho que voltou, e isso aí é como é que fala, o modo de falar, retrocesso do bom, porque acho que depois começou a tocar só música, né? Agora voltou a ter aquele linha mais de debate, enfim, programas de bate-papo, jornalismo. É uma forma do rádio sobreviver. É que, na verdade, assim, o rádio mais falado era o rádio mais o AM, né? Mas era uma comunicação mais, assim, simplória, né? Do tipo, era um bate-papo, mas não tinha informação, não tinha grande produção. Era aquela coisa de, dona de casa, tudo bem com a senhora, né? E ficava aquele papo, mas não trazia grande conteúdo informativo. Já nos Estados Unidos, já tinha esse conteúdo informativo no FM, que aqui no Brasil era o famoso rádio consultório, né? Ficava tocando música lá,
ficar no consultório ouvindo. Então, essa foi a concepção, né? Primeira concepção de rádio FM. Depois ela se tornou mais popular, mas ainda assim tocando música. Bom, e aí a Jovem Pan foi a primeira rádio no FM, se você pensar bem, que inclusive jogou fora, entre aspas, jogar fora, né? A marca jovem mais famosa do Brasil para se tornar uma rádio news. Conhamos. A Jovem Pan, em termos de rádio jovem, ela é um ícone, né, da história do rádio. E ela jogou fora isso, entre aspas, evidentemente, para se tornar uma rádio jovem, porém noticiosa. E isso aí saiu da cartola do Tutinha, cara. O cara é um gênio, entende que isso é uma forma de sobreviver. É onde o rádio ele se descola, por exemplo, do Spotify, ele se descola do Deezer, ele se descola de um pendrive. É onde o conteúdo, né, a informação se torna o grande atrativo do rádio, que a Jovem Pan faz hoje muito bem. O pai dele já era um grande gênio. Sim. O Paulo Machado Carvalho, Tuta, né? Que era o Tuta pai e Tutinha. Era outro gênio também, né? Ele que deu, inclusive, o nome, né? Jovem Pan. Ele que mudou, que era a Rádio Pan-Americana, ele mudou para Jovem Pan. Aí eu fiquei sabendo esses dias que por causa da Jovem Guarda. Jovem Guarda falou, vamos pôr então Jovem Pan. E no fim pegou. Eu não sei se foi o pai dele ou o avô dele, porque na verdade o avô que é o Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu. Né? Isso, o seu Tuta, né? O seu Tuta, que é o pai do Tutinha, do Marcelo de Carvalho, que foi um gênio. Eles eram donos da TV Record, não sei se você sabia disso. Tá? Depois se tornaram sócios do Silvio Santos. O Silvio Santos acabou adquirindo a parte deles, depois vendendo para o Edir Macedo. E eu acho que é um sonho do Tutinha voltar a ter uma emissora de televisão. Né? Ele é um cara. Ele é o cara é um gênio, né? E conseguiu números assim absolutamente expressivos no YouTube, né? A Jovem Pan até outro dia era, se é que não é ainda, é o maior canal de notícias do YouTube do mundo, a maior audiência do canal de notícias do mundo, né? Então é de uma relevância, convenhamos, né? De tirar o chapéu. E eles estão investindo muito nisso. Aquele estúdio do Pânico, por exemplo, custou 30 milhões de reais há 5 anos atrás. Eu fui lá, inclusive, estava sendo construído. Aliás, cabe aí até, se você quiser um dia, eu posso até tentar pilotar isso, de você fazer, não uma live, mas um programa direto dos estúdios da Jovem Pan. Eu posso tentar pilotar isso, né? E mostrar um pouco os bastidores do grupo Jovem Pan. O Tutinha é fantástico, cara. O cara está anos-luz na frente, ele é um... Eu diria o seguinte, né? Esses grandes conglomerados de comunicação sempre tem por trás deles um grande gênio. Sim. Então veja, por exemplo, a Globo, você trabalhou na TVT, né? Eu trabalho na TVT há tanto tempo como parceiro. Convenhamos, o Dr. Roberto era um gênio, né? E a genialidade dele era justamente entender que ele não sabia muito de televisão. Ele foi lá e contratou os melhores, né? Ele trouxe o Bono e o Walter Clark e montou a televisão que praticamente existe até hoje, né? E veja você a dificuldade que a Globo está tendo de se reinventar sem a presença desses caras. Ela tenta, mas não consegue mais a mesma eloquência que teve no passado. Tudo bem que o mundo mudou muito e tudo mais. Mas, viu, essa genialidade, cara, é para poucos, viu, Fábio? Eu não tenho dúvidas disso. Como o Silvio Santos, né? Como também. O Silvio Santos é um outro também, né? Grande visionário, né? Bom, vamos falar daqui de Itapetininga, vamos falar do programa. Conte um pouco sobre o programa aí, que tem uma audiência muito forte. Eu sempre estou na audiência, né? Esse dia você entrevistou, inclusive, o Gerson Brum, também gosto muito, grande abraço para ele. Sempre está levando pessoas aí, tanto aqui de Itapetininga, quanto políticos, pessoas de outras cidades também, né? E eu acho o programa muito dinâmico, assim, ele tem um dinamismo, e é um programa que de manhã, né, você acorda meio, né, eu, por exemplo, acordo sonolento, até você pegar, mas é um programa que já tem aquele dinamismo, que já ficando meio antenado, já com a coisa rápida que você faz, e fala de futebol no começo, enfim. É bem diversificado, né? Conte um pouco pra gente aí a ideia, como que surgiu o Manhã da Pan, e fala pra gente aí. Quando nós colocamos a Jovem Pan Itapetininga no ar, tanto eu quanto o Ismael, nós somos os diretores da rádio, nós tínhamos uma ideia de fazer a emissora crescer aos poucos, né? Até por uma questão de prudência, para a gente não ficar com muitos problemas técnicos no ar e tudo mais. Parece que não, viu, gente? Mas montar uma rádio é complexo demais. Eu, sinceramente,
Se eu soubesse que eu ia apanhar tanto, eu não teria montado. Estou sendo sincero com você, viu, Fábio? Imagina, se olha, for o maior sucesso aí, pô. É um negócio... Não, mas tudo bem, mas olha, sinceramente, você tá nos bastidores, como a gente teve pela primeira vez, é terrível, cara. É muito complicado, é muito complexo. A parte burocrática, tudo. Burocrática, a parte técnica é muito pesada, a parte de transmissão é muito pesada, certo? Tanto financeiro quanto de peso mesmo, tá? A nossa torre, por exemplo, tem 84 metros de altura, cara. Você já imaginou o que é lá em cima, 84 metros de altura? É um negócio muito louco, né? Então, a burocracia também é terrível, mas enfim, tá lá, tá funcionando, tá indo bem. E a partir de um ano e pouco da rádio, sentiu uma necessidade de trazer a rádio para uma realidade mais próxima de Itapetininga. Afinal de contas, o objetivo da rádio sempre foi atender ao público de Itapetininga. Né? O Itapetininga que eu digo Itapetininga é a microrregião. Né? Muito bem. Na verdade, o Manhã da Pan, ele é uma evolução do que eu já fazia lá em Botucatu. Já era esse formato, o último programa de rádio que eu fiz lá chamava Jornal da Cultura. Era bem parecido com isso já. Aí teve também algumas interferências do talento, por exemplo. O Inegi, que vamos dizer, o mais louco de todos, tá aí o Inegi, inclusive, né? Com a história do Gatinho. O Wesley. Wesley, que já não está mais conosco, né? Essa moça bonita aí do lado do Ismael, o Geraldo estava fazendo uma visita pra gente, essa é minha esposa, né? E o Ismael está ao lado da minha esposa ali. Aliás, é ato falho, né? Deveria eu estar do lado dela, mas enfim, tudo bem. Enfim. Aí, rapaz, nós resolvemos trazer o programa, e o programa não teve uma formatação muito séria no começo. Ele foi meio que se adaptando sozinho, foi vindo ele foi se tornando o que é, meio que naturalmente. Lógico que existe toda uma produção e tudo mais. Dá trabalho, viu, Fábio? Parece que não, mas dá trabalho. Tá? Muito bem. Aí criou esse formato, que a gente congelou o formato, evidentemente que uma outra coisinha a gente sempre muda e tal. E acredito até que, assim, o pessoal fala que tem bastante audiência, fala que faz bastante sucesso, o pessoal que vai dar entrevista lá fala, eu vim dar entrevista aqui, me ligaram lá de Capão, me ligaram de Sorocaba, me ligaram não sei de onde, muita gente na rua comenta. Eu sou suspeito a dizer, né, até porque eu sou o que faço. Mas assim, as medições de audiência online e tudo mais são muito, muito bacanas da rádio, viu, Fábio? A gente, inclusive hoje, por exemplo, uma plataforma importante, que é o radios.com.br, nós somos a segunda emissora com maior audiência online do estado de São Paulo. A gente só perde para a Jovem Pan São Paulo, que, convenhamos, seria o fim da picada a gente ter audiência maior que a deles, né? Pelo tamanho da cidade. Pelo tamanho da cidade, mas, por exemplo, nós temos muito mais audiência online nessa plataforma do que a Jovem Pan Sorocaba, por exemplo, que está lá presente. Tá? Muito mais audiência que a Jovem Pan Piracicaba, a Jovem Pan Campinas, a Jovem Pan São José dos Campos, quer dizer. Então, veja que nós conseguimos atingir um número tal de audiência bem considerável. Existem algumas coisas que nos enchem de orgulho, por exemplo, algumas coisas que nós aprontamos, né, algum juízo que faltou para a gente e que a gente acabou dando certo. Por exemplo, talvez o maior, vamos dizer, o maior golaço que nós fizemos foi que nós somos a única emissora do interior do estado de São Paulo que entrevistou o presidente Bolsonaro até agora. Tá? Nós ficamos durante 1 hora falando com o Bolsonaro. Independente se você gosta ou não do Bolsonaro, ele é o presidente da República e não é tão fácil assim. Você conseguir uma entrevista com o presidente, e ainda mais de 1 hora, né? Exclusivamente falando para Itapetininga. Nós ficamos durante 1 hora com o presidente no Facebook dele, deu mais de 2 milhões de visualizações, deu o Jornal Nacional, deu o Jornal da CNN, todos eles citando a Jovem Pan, Itapetininga e tudo mais. Foi bem bacana, sabe? Outra coisa bacana que nós fizemos também, que eu reputo, foi um dos grandes golaços que nós fizemos. Você deve se lembrar que na última eleição, que a prefeita Simone foi reeleita, nenhuma emissora fez a tal da pesquisa eleitoral. Nem a Globo fez. Eu digo nem a Globo com admiração, hein? Veja, a Globo, a todo poderosa Globo. Sim. E nós fizemos. Achei que faltou. Nós contratamos, fomos a única empresa de comunicação que contratou uma pesquisa que norteou aí toda a campanha, todo o final da campanha política, né? Deu em todas as emissoras também, foi notícia na região toda, teve um custo elevado para a emissora, mas o resultado foi muito bom. Além disso, nós entrevistamos aí ministros de Estado, entrevistamos
deputados, já vários governadores, enfim, recentemente nós entrevistamos Van Traub lá dos Estados Unidos, lá o ex-ministro da Educação, a ministra Damares, o próprio presidente, como eu disse, secretários de Estado toda semana praticamente, né, e o nosso filé mignon, que são as autoridades políticas, né, e aqueles que também são políticos, mas não têm autoridade, aqui de Itapetininga. Tá? A pessoa fala, mas tem todas as ideologias aqui no Manhã da Pan, tem até o grande Fuad, meu amigo. Aí, ó. Essa é uma questão que é muito particular também, sabe, Fábio? Eu gosto de bater com os meus... Eu achei aqui entre as fotos suas. Não, mas eu acho legal. Eu acho ótimo que você tenha colocado o Fuad. Eu vou te explicar por quê. O Fuad é um amigo querido que eu tenho aqui em Itapetininga. Eu gosto do Fuad. Eu chamo ele de fofo, inclusive, tá? De fato, ele tá bem fofinho. E eu gosto de manter com os meus ouvintes uma relação de honestidade. E eu acho que a honestidade ela começa a não existir a partir do momento que o cara quer pagar de isentão. Eu acho que essa fase da vida e do jornalismo deveria acabar. Tá? É aquela história, todo mundo tem uma ideologia, né? E todo jornalista tem uma ideologia por trás ali da bancada enfim, por trás daquela postura isenta. Eu faço questão de dizer, e vou confirmar aqui, eu sou uma pessoa de direita. Eu tenho uma visão de mundo de direita. Eu não entendo o mundo como um mundo socialista, comunista, coisa que o valha. Eu entendo o mundo com livre iniciativa, Estado mínimo. Eu entendo que o Estado não tem que ser mãe, pai, nem padrinho, nem madrasta de ninguém. Né? O cidadão tem que correr atrás do seu sustento. E o Estado tem que não atrapalhar. Minha opinião é essa. Porém, eu respeito quem não pensa como eu. E o Fuad é um exemplo disso. O Fuad, todas as vezes que existe uma pauta referente a algum assunto, por exemplo, em que eu entenda que tem que existir os dois lados da moeda, eu convido o Fuad. E nós fizemos entrevistas muito legais através do Fuad. Por exemplo, o candidato ao governo do estado de São Paulo, Marinho, que é ex-prefeito lá de São Bernardo do Campo, foi uma das pessoas que veio ser entrevistada aqui. Eu recebi um elogio dele, que eu confesso a você que eu fiquei assim, guardo até hoje no meu coração. O Marinho falou assim, olha, eu poucas vezes fui tão bem tratado dentro de uma emissora de rádio como eu fui aqui em Itapetininga, ainda mais sabendo que é uma Jovem Pan. Tá, isso é legal. Tá? Nós entrevistamos outro dia o Haddad. Pô, um cara legal, bacana. Entrevistamos um deputado, rapaz, aqui era ex-ministro da Educação, esqueci o nome dele. Bom, agora me fugia tanta gente, mas também Partido dos Trabalhadores, que até ligou pro Fuad elogiando, falou, o cara aí nem parece que é de direito, porque o Fuad eu acho que já prepara os caras também, né? Ele não é bobo, né? Mas eu entendo o seguinte, eu sou entrevistador, eu não sou um julgador, tá, Fábio? Então, eu pergunto e o cara responde. E eu entendo que a melhor forma da gente exercer a democracia é a gente escutar aquilo que realmente o cara tem a falar, sem censura, sem um julgamento prévio, sem aquela coisa de ficar fazendo pressão no cara para ele errar. Deixa o cara falar, meu. Se o ouvinte gostar e quiser votar nele, é o jogo da democracia. O cara é bom, ele ganhou um voto, parabéns para ele. Entrevistamos também aí o Boulos, não sei se você se lembra. Boulos, opa. Comoção quando ele veio no Instituto Federal. Boulos. Né? Ele estava forte para a última eleição, para prefeito, né? Isso. Então São Paulo, né? Eu não tenho nenhum problema, viu, Fábio, entrevistar o pessoal de esquerda, de direita, comunista, enfim, cara, feminista, LGBT, o quê mais. Eu tô lá para fazer um show. Existe até um caso muito curioso, não sei se você se lembra, teve um vereador, não vou falar o nome dele para não ficar bravo comigo, vai, que houve uma denúncia de que ele tinha autorizado o pessoal a fazer macumba no cemitério aqui de Itapetininga. Você lembra disso ou não? Opa! Você lembra, né? Opa! E qual não foi a minha ideia, né? Junto lá com o Wesley, com o pessoal, pensando, como é que nós vamos cobrir isso aí? Porque a gente tentou o vereador, por motivos óbvios, não quis aparecer e tal, né? Ficou com medo da gente esculachar ele e tal. Até porque eu sou evangélico também, né? Então o cara já ficou, né, meu? Falou, Léo, o cara é evangélico, vai entrevistar numa situação dessa e tal, né? Cara, eu peguei e falei, não, bicho, vamos entrevistar o cara que fez a macumba lá, certo? E aí nós conseguimos o telefone lá do pai de santo,
ligamos lá pro pai de santo. Dá risada, cara, porque é muito louco essa história, cara. É muito louco isso, né? E trouxemos o cara no dia seguinte. Eu imaginei que ia chegar um cara com aquelas, né? Com aquelas vestes de pai de santo, com aquela barbona. Pô, chegou um molecão novo lá, camisetona da Nike, com namoradinha nova, né? 2 rapazes e 2 moças chegaram lá, né? E foi muito legal a entrevista, cara. Foi muito bacana. Eu, em momento nenhum, tive qualquer tipo de preconceito contra os meninos. Eles falaram lá a versão deles e tudo, mas viramos amigos, entendeu? Então eu penso assim, ó, a gente, para ser democrata, a gente tem que aceitar a diversidade. Como eu disse, eu sou evangélico, de direita, mas eu não tenho nenhum problema, cara, em me comunicar, em me relacionar com pessoas católicas, espíritas, umbandistas, com LGBT, com cara de esquerda, de direita, de centro, não tem problema nenhum, cara. Inclusive, olha, vou até te contar que por ter entrevistado o presidente, eu tô atrás do Lula para entrevistar ele. Vamos ver se eu consigo. Poxa vida. Então, mas isso é legal, porque é o seguinte, você fala, você é de direita, mas é uma direita sem ser aquela radical extremista, extrema direita que falam, né? Como também o cara de esquerda, também tem aquela esquerda que você falou do comunismo, aquela coisa, porque assim, pelo que a gente vê, né? O comunismo praticamente, depois da queda do Muro de Berlim, tem porquê mais, né? Nem a China é comunista, mas esse papo do comunismo, que é virar, não tem fundamento, mas que acabou, né? Você vê aí Cuba de ação, tá quebrada. Comunismo raiz. O Lula, assim, ele se aliou aos mais capitalistas que eu costumo dizer em off, mas aqui eu vou dizer no ar, né? Que o Lula, na minha opinião, é o menos petista dos petistas, porque ele fez um governo absolutamente centro, né? Agora, ele deixou, na minha opinião, a Dilma, que aí sim já era uma pessoa já com viés muito socialista, né? E deu no que deu, né? Comemos, o socialismo no papel é maravilhoso, veja bem, essa é uma visão minha. No papel é maravilhoso, na prática acaba não acontecendo. Assim como também, viu, o capitalismo tem seus defeitos, mas assim, a gente percebe que, vamos dizer, pelo menos por amostragem, né, o que menos defeito tem talvez seja o capitalismo, né? Sim, porque não adianta, é difícil, como você falou, né? O capitalismo com melhores condições de vida, melhores condições sociais, né? Assim, melhor distribuição de renda, quem sabe. É que nem o Emílio, voltando ao Emílio, sempre fala, né? Acho interessante, ele fala assim, o brasileiro não quer ficar coisa, sabe? O brasileiro, de um modo geral, né? Pô, ele quer comer uma carne, ele quer sair, tomar uma cerveja, um cineminha, entendeu? É aquelas coisas, uma saúde boa, enfim, não é uma coisa, né, grandiosa. Então, assim, tem que ter o capitalismo, eu acho, mas com distribuição de renda mais igualitária, né? É que na verdade é assim, né? A gente sempre entende, a gente sempre pensa no capitalismo, a gente pensa no capitalismo norte-americano. Sim. Mas a Constituição do país, dos Estados Unidos, é diferente da nossa Constituição e de que forma nós fomos colonizados, né, Fábio? Então a gente tem que levar isso em consideração. Completamente diferente. Eles não têm esse problema de distribuição de renda, muito embora eu conheça bem os Estados Unidos, eu digo para você, viu, cara, tem muita pobreza lá também, viu? Tá? Essa história de que lá não tem pobreza é mentira. Tá? Eu, por exemplo, fiquei lá em Manhattan, numa época lá de muito frio, e vi muita gente dormindo debaixo da neve lá, aproveitando aquele ar quente que sai do metrô de Nova York. Por exemplo, fui em Washington, fiquei horrorizado de ver, tinha uma rotatória na entrada de Washington que não tinha mais mendigo porque não tinha lugar mais os caras tá lá. Então tem também, tem pobreza, tem problemas sociais, mas talvez não tenha essa dificuldade em distribuir renda que nós temos aqui no Brasil. Então, veja bem, o capitalismo para o Brasil, ele tem que se adaptar com essa tendência a distribuir renda. Porém, sabe, Fábio, eu ainda acredito que a melhor forma de distribuir renda é emprego. Tá? Gerar renda para o cidadão. E eu penso o seguinte, sabe, o Estado muito intervencionista, ele mais atrapalha do que ajuda. Sim. Por exemplo, eu sou um cara absolutamente contrário a CLT. Não é porque eu sou, porque o cara é patrão, não tem nada a ver. É que na verdade é assim, cara, vamos imaginar que você trabalhe para mim. Tá? Você ganha R$1.000 por mês, ganha mal, diga-se de passagem. Então, na verdade... Hoje em dia está tão difícil. Na verdade, você ganha R$12.000 por mês, mais o 13º. Então, na verdade, você ganha por ano, né? Você ganha R$13.000 por ano, vamos dizer assim, a grosso modo.
Aí você tem mais 1/3 de férias, tá? Então você ganha lá aproximadamente R$ 13.333 por ano. Porém, você recebe R$ 1.000 por mês e fica esperando o ano inteiro para receber os outros 1.000 do 13º e o ano inteiro para receber esse 1/3 de férias a mais. Não seria mais lógico, Fábio, se a gente pegar os 13.333 e dividir por 12 e você faz com o seu dinheiro o que você quiser? Ao invés de recolher 8% do fundo de garantia, Entendi. você pagar esses 8% para o cara e ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser. Você não está distribuindo muito mais renda do que do jeito que é hoje? Aí o cara fica a vida inteira ganhando mal, para no fim da vida ele receber um fundo de garantia. Pô, você passa a vida inteira mal, no fim da vida você ter uma grana. Pô, não é melhor você passar melhorzinho a vida inteira, né? Vamos dizer, dentro de uma média. Veja bem, é uma visão de mundo minha, hein? Eu respeito quem pensa diferente. Claro, não, mas é legal, é ótimo. Tá? Aí, meu cara fica naquela de que ele quer trocar de emprego, quer melhorar, e às vezes não pede a conta porque ele fica forçando o patrão para mandar ele embora para ele não perder o acordo dele, não perder lá a rescisão dele. Cara, isso aí para mim é intervencionismo burro, porque você não permite que a pessoa ela invista nela própria, ela fica dependente de um terceiro a vida inteira. Tá? Então, veja bem, é nesse sentido que eu me sinto uma pessoa de direito. Eu acho o seguinte, eu gosto do formato americano, você ganha por hora, meu. Tá? E eu penso também o seguinte, o cara bom, ele não é mandado embora com facilidade, porque o cara que manda ele embora sabe que o concorrente dele vai contratar o cara. Aqui já tem um pensamento contrário, não em tudo, né? Mas em muitas empresas, não, eu vou tirar esse cara que está há muito tempo aqui para colocar o mais novo, eu vou pagar menos, né? Acaba tirando um cara bom, né? Vou colocar agora um mais novo, que o salário vai ser menor. É complicado isso também, né? E perde mas aí, bom, né? Aí você vai concordar comigo que é um empresário que não é capitalista, né? Porque ele pensa o seguinte, eu vou tirar aquele cara bom, que ganha bem e me dá grande lucratividade para colocar um cara que não sabe nada, que eu vou ter que investir muito nele e que vai demorar bastante tempo para me dar a mesma lucratividade. Então, quer dizer, o cara também não é capitalista. Então, quer dizer, o problema todo tá nessa história. Eu acho que o empresário ele muito mais troca o funcionário, não é porque ele ganha bem, é porque ele tem medo da rescisão contratual desse funcionário se tornar muito grande, para depois lá na frente ele não aguentar. Então, nesse sentido, eu entendo que talvez seja melhor que a gente não tenha tantas amarras governamentais, que tenha tanta, entre aspas, proteção, que no fundo acaba prejudicando o cidadão. Mas veja, é uma opinião minha. Eu respeito quem pensa de forma diferente, entendeu, Fábio? Em relação ao Bolsonaro, que você entrevistou, tudo, né? É uma pergunta que eu faço para você, para a sua análise. É assim, não seria muito mais fácil o Bolsonaro, desde o começo da pandemia, ele pega, não, peraí, vamos fazer certinho, na sua visão, lógico, vamos cooperar, vamos usar máscara, enfim, não propagasse tanto assim os remédios lá. Não seria muito mais fácil para ele, não estaria mais tranquilo agora? É isso que eu paro para pensar. Se ele não batesse tanto de frente como ele bateu, enfim, o que você acha da sua visão? Eu acho que também seria mais fácil. Eu muitas vezes me perguntei, mas por quê? O que custa usar uma máscara? Porque tudo isso, né? Agora, muito provavelmente não seria o Bolsonaro que grande parte das pessoas gostam, né? Não, o que eu acho assim que foi muito radical, mas também estava tudo muito perdido, foi fechar tudo de uma vez, assim, como fizeram. Sim. E depois as lojas, né, o comércio, enfim, começaram a adotar aquelas medidas. Foi um pouco radical também, principalmente em relação a comércio, né? Porque depois adotaram, olha, você entra no comércio, usa o álcool gel, usa a máscara, enfim, foi tudo muito certinho. Inclusive, até vou falar aqui, não tem porquê, tem o Tatá Parafuso, que é um exemplo legal. Se pegar uma senha lá, ficar esperando tantas pessoas, muito bem feito. Acho que Peixoto também fez isso. Enfim, Peixoto também é assim. Aliás, até hoje o Peixoto, viu? Até hoje o Peixoto é assim. Isso aí que eu achei errado, entendeu? Agora, balada, enfim, é difícil mesmo, dava, né? Mas em relação ao comércio, faltou mais estratégicas em relação a isso, não sei. Olha, eu não vou defender o presidente Bolsonaro em relação a isso, porque inclusive eu não concordo com ele, tá? Essa história de usar máscara não estava nada, e eu converso com muitos deputados da base governamental e todos eles pensam da mesma forma, não custava nada o presidente ter usado máscara. Né? É uma disputa idiota que não leva a nada, que inclusive desgastou muito a figura pública dele. Tá? Dele mesmo. Agora, da mesma forma, eu sou também crítico a um cara que eu curtia muito, que é o governador João Dória.
Curtia. Putz, com a pessoa do João Dória eu não tenho nada contra ele, mas como governador, no dia que ele fechou o interior de São Paulo inteiro sem conversar com o prefeito, foi talvez a maior decepção política que eu tive na minha vida. Veja, eu também sou muito claro em dizer que eu votei no João Dória e me arrependi muito por conta disso, porque onde é que se explica? Eu me lembro perfeitamente no começo, aqui em Itapetininga, nós tínhamos pouquíssimos casos, 1, 2, e o cara fechou a cidade por meses, né? A ponto das pessoas legalmente constituídas terem que ficar trabalhando como bandidos e se escondendo da polícia, sabe? Isso é imperdoável. E tanto é imperdoável que você vê o nível de popularidade que o governador tem hoje, né? Então, veja, tem erros que são perdoáveis, tem erros que não são perdoáveis. Por exemplo, essa história do Bolsonaro que você falou, eu concordo com você. A história do João Dória também é imperdoável, cara, né? Veja, o que custava ao governador ter se reunido através do Zoom ou do Google Meet com todos os prefeitos, ou pelo menos com os prefeitos das maiores cidades, entendeu o que estava acontecendo, simplesmente ele foi lá, passou a régua no estado inteiro. Depois teve aquela história dele permitir o Bruno Covas decretar feriado prolongado em São Paulo, e São Paulo, o epicentro do problema, veio todo mundo para o interior, deve se lembrar disso, teve até, inclusive, aqui algumas barreiras sanitárias em Itapetininga. Sim. Certo? Depois daquilo ali, o negócio se alastrou. Depois teve aquela história também de tirar os carros das ruas e forçar todo mundo a andar de ônibus em São Paulo. Então, sabe, meu, é que na verdade é assim, os caras fizeram tudo isso falando bonitinho, sem gritar, sem dar murro na mesa. Mas se você for pensar bem, foi muito mais prejudicial à vida das pessoas do que propriamente o Bolsonaro não usar máscara. Não cabe aqui uma defesa do Bolsonaro, como eu disse, eu também sou favorável que ele tivesse usado máscara, como sou favorável a que ele não tivesse arrumado 80% das brigas que ele arrumou, totalmente sem necessidade. Comprar a vacina, né? Na hora certa. Ali, vacina. Muito embora isso aí não ficou muito claro para mim ainda, sabe, Fábio? Se realmente poderia comprar, porque entendo o seguinte, o Brasil é um país inteiro regulamentado, diga de passar, sou contra isso, né? E naquela época que todo mundo cobrava dele o posicionamento em relação à vacina, não existia uma vacina aprovada pela Anvisa. E aí, se você tivesse sentado lá na cadeira do poder, você já esteve na prefeitura, você sabe como é que funciona a compra no poder público, tá? Sim. Você teria comprado uma vacina sem autorização da Anvisa? Será que você não estaria... será que você não estaria incorrendo em crime de responsabilidade? Então... nesse ponto. É complexo, é muito complexo. É complexo o negócio. É complexo, né? Eu sei como é que é. Mas, agora, em relação ao Dória, eu sou suspeito para falar, porque é o seguinte, a minha família inteira, como acho que seus pais também, né? Você falou que meu professor, a minha família inteira é funcionário público. E o arroxo salarial que tiveram, e o congelamento, mas isso não só com o Dória, isso aí foi PSDB. Histórico, né? Histórico. E meu tio, minha mãe, eu não entendo direito, eu não posso explicar, mas assim, é um dinheiro que vinha, ele tirou esse dinheiro, entendeu? Você pode explicar melhor, não sei, no limite ali? Eu acho que você está falando é o seguinte, na verdade, meu pai é falecido, mas ele foi professor a vida toda. Então, o professor, até meu pai dizia sempre o seguinte, vou passar miséria a vida inteira para depois ter uma aposentadoria decente, porque o professor se aposenta com salário integral. O que o Dória mudou recentemente foi que ele fez também os aposentados contribuírem. Exatamente. Então, isso. A minha mãe, que é pensionista do meu pai, ficou muito pé da vida, porque ela falou, o meu marido contribuiu a vida inteira para agora esse cara vir fazer eu ter que contribuir ainda depois de aposentada. Mas não é só um desconto grande, viu? É um desconto grande. É um desconto grande, sem dúvida. E aumentou a contribuição, além de tudo. Aí. Aumentou, isso. É complicado, porque já está, não sei quantos anos, o salário já está congelado, desde o começo do PSDB, enfim, não sei, a política dele. Mas não é só isso, você veja, por exemplo, a situação dos policiais, né, cara? Policiais absurdo também. Isso, né? O estado mais rico da federação, responsável por 34% do PIB nacional, é o pior salário do país, é o salário do policial militar de São Paulo, que é um dos estados mais seguros do país. Pô, cara, eu me coloco na posição do policial militar, aqui de São Paulo, que é cheio de exigências, cheio de normas, e o cara ganha pouco, tem que ficar fazendo bico, dobrando hora.
É muito complicado. E ele prometeu isso na campanha, que ele entregaria o governo dele com o maior salário do Brasil. Não vai cumprir. A exemplo também do que ele prometeu a criação do Hospital Estadual de Itapetininga, que é uma briga com a Rádio. Você sempre cobra. Você sempre está cobrando. Veja, eu tenho gravação do governador e eu vou cobrar até o fim, seja dele, do Rodrigo Garcia, porque o Rodrigo Garcia faz parte do governo dele. É vice dele. Sim. Tá? Não sei, tá chegando meu áudio aí, Fábio? Deu uma congelação. Seu áudio só a imagem está congelada, mas acho que daqui a pouquinho volta. Ela dá umas congeladas, é sinal nosso da internet. Mas o áudio está chegando, né? O áudio tá. Então tá bom. Tô fazendo rádio. Qualquer coisa a gente volta para encerrar. Mas pode falar. Tô fazendo rádio do jeito que eu gosto com você aqui. Então, aí você pega, por exemplo, a história do Hospital Estadual. O cara, vamos dizer, enrolando a gente, entendeu? Ele utilizou-se da rádio para ganhar votos, prometendo convenhamos, um sonho da população de décadas de ter um hospital estadual, uma instalação estadual que pudesse desenvolver tratamentos mais complexos aqui na cidade, além do custo que esse hospital regional gera para o município, algo em torno de 2,5 milhões, 3 milhões por mês, e agora o cara simplesmente fazer de conta que não é com ele. Então isso eu não posso perdoar, cara, isso é imperdoável, tá? Então, da mesma forma que eu digo também, viu, em relação ao Bolsonaro aí, muitas coisas que ele fez, eu acho que são imperdoáveis também, não havia necessidade daquilo. Exatamente. E, bom, agora vamos falar um pouco. A outra coisa que eu ia falar eu tinha mais uma coisa para falar do Dória. Eu acho que assim, você tem que ser, por mais que você tem que ser fiel. A política é assim, né? Ele apoiou, ele foi na onda, né, Bolso-Dória. E depois ele abandona assim com uma facilidade. É que a política tem essas coisas que eu não sei. A gente quer ser fiel, né, aos amigos, enfim, a quem você vai dar um apoio. E ele abandonou rapidamente, assim. Puxa, ele aproveitou do Bolsonaro. Por isso que é lógico, o Bolsonaro tinha que ter ficado também bravo, porque é complicado, né? Eu tenho uma tese de que o João Dória ele quis fazer um jogo que foi o seguinte. Você deve se lembrar que quando começou a briga dele com o Bolsonaro, o Lula estava preso. Então não existia um discurso anti-Bolsonaro no país. O único discurso anti-Bolsonaro do país era do Lula, que estava preso e não poderia ser candidato. Muito bem, então ele se colocou na posição de ser o anti-Bolsonaro, acreditando no desgaste natural que todo governo tem, e falou, eu vou me colocar no jogo como o cara que vai representar aquele que não está contente com o Bolsonaro. E convenhamos, o Bolsonaro não faz muita força para agradar ninguém. Tá? Só que no meio do caminho, velho, o Lula saiu da cadeia e virou candidato a presidente. E aí ele ficou com um discurso vazio, porque o anti-Bolsonaro natural é o Lula. Goste ou não, é o Lula. E é o PT. Né? Se não for o Lula vai indicar alguém. E o Dória ficou meio que... Ele não se colocou, vamos dizer, com uma terceira via, uma via de centro, uma via mais estável, aquela coisa de que o brasileiro é naturalmente de centro, né? Ele não é radical, nem à esquerda, nem à direita, né? Então, sei lá, eu acho que ficou meio que esvaziou o posicionamento dele. Aliás, o governador João Dória, de novo, vai renunciar, né? Já foi assim na prefeitura, agora vai renunciar ao governo do estado. Ele não termina um mandato, né? É meio estranho isso. Complicado. E outra coisa, Ciro Gomes, qual a sua opinião? Terceira via, pronto. Ciro Gomes e terceira via. Você acha que existe esse negócio de terceira via? Bom, primeiro que eu sou paulista, né? Lógico que sou brasileiro antes de mais nada, mas sou paulista de nascimento. Então, para mim chegar no Ciro Gomes, né? Para eu chegar no Ciro Gomes, votar no Ciro Gomes, primeiro eu tenho que passar no Bolsonaro, que é paulista de nascimento, pelo menos é carioca do Sudeste, aí, vamos dizer, de vida carioca, e ainda pelo Dória, que é paulista, bem ou mal é paulista. Né? Então, doido por doido, eu fico com o doido que nasceu perto de mim aqui, que vai puxar alguma coisa para o nosso lado. Né? São Paulo é um dos estados mais, vamos dizer, injustiçados da federação, né? Contribui com muito, recebe muito pouco de volta. Então, eu entendo que nós merecemos ter um presidente paulista, que a gente merece continuar tendo um presidente paulista. Bom, Milton, para encerrar, mas antes eu queria que você falasse sobre Itapetininga, assim. Você, né, está um bom tempo aqui. De modo geral, assim, atualmente, assim, se for comparar, o que você está achando da nossa cidade, da nossa prefeita, enfim, que você pode melhorar também, fica à vontade. Olha, eu gosto muito de Itapetininga, cara.
Talvez uma característica que muita gente não gosta de Itapetininga, talvez seja o que eu mais gosto, que é aquela coisa de cidade interior, onde as pessoas se conhecem, o chuvendinho, eu gosto disso aí, sabe? Bolinho de frango. Bolinho de frango. Itapetininga tem uma coisa que é dela, ela tem uma cultura própria dela. Você pode até não gostar, mas outras cidades não têm essa cultura tão própria, tão, vamos dizer assim, tão única, que é o caso aqui de Itapetininga. Agora. E você se sentiu estrangeiro, assim, entre aspas, né? Quando você entrou aqui, você sentiu, putz, é uma cidade. Que é muito isso, melhorou muito que ela cresceu. Mas antes você perguntava se fosse namorar com uma mina, aí falou, pô, que família que você é? Que é muito isso, acho que também faz parte do interior. Você sentiu um estrangeiro aí, um bairrismo? Que você... Olha, cara, eu sentia que existia isso, mas eu não posso dizer que eu senti isso. Eu fui muito bem recebido aqui em Itapetininga. No caso de namorar, eu nunca namorei, porque eu já cheguei aqui casado. Eu cheguei aqui aproximadamente há 18 anos atrás. Certo. A cidade era bem menor do que é hoje, em termos conceituais e tudo mais. Eu recebi assim um ou outro tipo de posicionamento, do tipo assim, fui visitar um cliente uma vez, o cara falou, quando eu dei meu cartão de visita, meu endereço era de Botucatu, ele falou, não, cara, eu não compro de gente que não é de Itapetininga, então se desculpe, eu não vou comprar, gostei do teu trabalho e tal. Mas viu, eu entendi numa boa que era um protecionismo saudável até certa forma. Tradicionalismo? Um tradicionalismo, enfim. Não me senti assim, um estrangeiro aqui dentro, nunca, não. Putz, cara, de verdade eu me enturmei muito rapidamente. Talvez por esse jeitão meu de ser também, eu sou muito simples, né? Muito desbocadão, entendeu? Talvez por conta disso. Então, eu tenho... também interior, né? É interiorzão, né? Nossa, aqui é meu. Mas é um pouco diferente daqui, é um pouco diferente. Lá você tem menos contato entre as pessoas do que aqui. O botucatuense, ele é mais reservado, sabe? Talvez pela cidade ter uma renda per capita um pouco maior, muito médico e tal, os caras são meio nariz empinado lá. Não estou falando mal da minha cidade, mas de fato as pessoas não são tão simples. Mas enfim. Em relação ao Itapetininga agora, o que pode melhorar, o que melhorou esses últimos anos aí, que você, como sua visão de radialista, e como agora a obra vai receber título na Câmara também, cidadão itapetininga? Na verdade, eu já sou cidadão itapetininga, só não recebi o título por causa do Covid, né? Mas a lei está lá. A lei está lá, né? Legal. Mas enfim, então, eu só não fui receber o título lá, mas a lei está lá. Entendi. Mas o que sua análise aí, Milton? Cara, eu acho que Itapetininga evoluiu muito. Talvez uma das cidades que mais tenham evoluído nesse tempo muito difícil que nós vivemos desde a crise de 2014. Enquanto o mundo penou, Itapetininga deslanchou, tá? A cidade vem se desenvolvendo, só não vê isso quem não quer, mas tem alguns gargalos que precisam ser vencidos. E se é uma coisa que eu não gosto de Itapetininga, e é uma coisa que se eu pudesse mudar em Itapetininga, é que eu ainda acho que o povo de Itapetininga fala muito mal de Itapetininga. Não precisamos parar com isso. Precisamos falar bem de Itapetininga, tá? Então, essa é a coisa que eu menos gosto de Itapetininga. O itapetiningano, aquele que nasceu aqui, que ganhou o bem maior que a vida, que Deus pode te dar, que é a vida, ele fala muito mal de Itapetininga. Eu percebo que os novos itapetininganos, aquele itapetiningano vira-lata, que nem eu, né, que não nasceu aqui, fala bem da cidade. Mas o cara que nasceu aqui fala muito mal. Via de regra, é isso que acontece. Isso eu acho que precisa mudar. Nós precisamos ser um pouco mais, vamos dizer, bairrista, patriota também com o Brasil, né? Falar menos mal do Brasil. E eu falo muito bem de Itapetininga. Aliás, eu nunca admiti que, por mais desenvolvido que fosse em relação a Itapetininga, Botucatu ou outras cidades, eu morei em Bauru também, nunca admiti que ninguém na minha família falasse mal de Itapetininga, porque é daqui que eu tiro meu sustento, respeito demais a cidade, respeito demais a população. Na rádio, inclusive, já comprei um monte de briga com políticos que são meus amigos, porque todas as vezes que eles quiseram se colocar, ou me colocar entre eles e Itapetininga, eu escolhi Itapetininga. E vou continuar sendo assim enquanto eu puder. E a gestão da nossa prefeita aí, né, já segundo mandato, você acha? Ela deu uma alavancada na cidade, a equipe dela, enfim. Bom, a prefeita Simone é uma prefeita que a votação dela já diz o que ela representa, né? Ela é, por 2 vezes seguidas, o mandatário com maior votação na história de Itapetininga, tem uma reeleição muito bonita, né? Ganhou com folga, com tranquilidade. Eu sou suspeita a dizer, porque eu tenho uma certa proximidade e amizade, há tanto tempo entrevistando ela, né? Desde o primeiro ano do governo dela.
eu me dou muito bem, né? A gente brinca muito na rádio, nas entrevistas, e briga muito e tal. Ela é uma pessoa que se comunica muito bem. Creio eu que ela tem como grande mérito ter aberto os portões da cidade para as pessoas que queriam vir investir. Cá entre nós existia muito bairrismo aqui de não deixar o cara vir. Não vamos deixar, endurece lá com o terreno. Teve aquela O próprio Di Fiore já deu essa abertura, eu acho, do meu ponto de vista. Na verdade, inclusive, todos os grandes empreendimentos de Itapetininga, eles nascem no plano diretor que o Di Fiore teve a coragem de fazer. Né? Muito embora naquela época eu não me envolvia muito com política, eu sei porque eu estudo agora. Tá? Eu voltei a pensar em política depois que montamos a rádio. Mas, enfim, eu vejo na Simone uma pessoa assim, com um pique interminável. Ela é uma mulher assim que a gente vê pela rede social, e eu cubro a rede social dela por obrigação, inclusive por jornalista, né? Como jornalista que sou. Ela acorda muito cedo, dorme muito tarde, tem compromisso o dia inteiro. Ela se relaciona muito bem vamos dizer, com o mercado, né? Os empresários gostam muito dela. Ela aplicou algo que Itapetininga realmente sofria. Ela aplicou agilidade na aprovação de processos. Cá entre nós aqui era muito lento anteriormente. Muito lento, mas muito lento. Eu me lembro uma vez que eu fui trocar o endereço da minha empresa, demorei meses para conseguir, né? Então, eu acredito que isso tudo melhorou muito. A Simone vai deixar esse legado. Além, é claro, né, ela conseguiu algumas coisas assim fáceis. Por exemplo, o nome dela, da família dela, vai ficar marcado eternamente como quem trouxe uma faculdade de medicina para a cidade, né? E grandes empreendimentos comerciais, a van, tenda, tantos. A gente vai demorar meia hora para ficar falando aqui. Eu também sou suspeito, eu conheço Simone desde a época da SP Sul TV. Eu era cinegrafista, ela era repórter, já estava começando também. Em 98, 99. Aí ela foi para a TV Tem, depois ela foi para Bauru, Sorocaba, aí a gente perdeu o contato, ela voltou de novo, a família dela há muitos anos está aqui, né? Aí de repente foi, a Simone, cara, aquela repórter virou prefeita, uma coisa meio assim, sabe? E quando ela voltou para Itapetininga, falou, Fábio, estou pensando em me candidatar, não sei como que vai ser, me dar uma força. Daí eu fui fazer o telescópio na TVI, depois acabei indo para a prefeitura mais para frente. Mas eu sei da garra dela, né? Da disposição dela, é impressionante mesmo. Da fibra dela. E tudo, ela largou tudo de Sorocaba para vir para cá e aí, né? Eu me lembro perfeitamente, só para encerrar aqui, né? Eu me lembro de uma coisa que aconteceu durante a campanha, que eu até hoje eu cito como exemplo, né? Alguns vereadores tentavam acompanhar a prefeita Simone em campanha, né? E eu me lembro perfeitamente de uma vez que o vereador Itamar, presidente da Câmara, tentou acompanhar ela. E aí eu vi a primeira foto de manhã, o Itamar tudo bem arrumadinho, etc, e tal. E a última, né, eu vi acompanhando, né, da campanha, o Itamar já com a camisa para fora, cabelo despenteado e tal. E eu tenho boa amizade com ele, liguei para ele, era umas 10h30 da noite. Falei, Itamar, tá moído, é? Ele falou, cara do céu, eu tô com bolha no pé, tô arrebentado. Eu fui tentar acompanhar a Simone, me arrebentei. Não dá. Então, esse pique ela tem, e é mérito dela. Agora, não dá para fazer tudo, né, Fábio? Sempre é uma coisa... É complicado, é duro. Ainda mais ela pegou a época de crise, né? E epidemia, e muita mudança de governo, enfim. Mas beleza, Milton, eu quero agradecer demais aí pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, né? Legal. Sei que sua vida é bastante corrida. E deixo aberto aqui para suas considerações finais. E fale aí amanhã, né? Tem alguma novidade, algum furo aí do Manhã da Pan? Amanhã... Para falar. Esse negócio de furo tá meio complicado, desde que o Bolsonaro falou aquilo, negócio lá do furo. E também coisa de velho também, né? Não é uma coisa antiga também. Eu nem sei que expressão que usa mais, qual realmente é um furo de reportagem, não tenha dúvida, mas vamos lá. Amanhã a gente vai estar com o deputado federal Guiga Peixoto. Inicialmente nós estaríamos com a prefeita, mas ela teve um compromisso. E coincidentemente o deputado vai estar na cidade, então a gente vai bater um papo com o Guiga, que é deputado aí, foi eleito por Tatuí, agora tem a base eleitoral dele em Sorocaba, mas nós estamos inseridos na mesma região metropolitana. E nós temos um trato lá com os deputados, que é o seguinte, a gente entrevista os deputados, não cobra nada. Aliás, nunca cobrei nada de ninguém fazer entrevista na rádio, viu, Fábio? Quero deixar bem claro que todas as entrevistas são gratuitas, tá? Mas a gente põe um certo filtro nos deputados, porque convenhamos, tem deputado pra caramba, né? E a gente só libera esse espaço, e eu acredito que o nosso espaço tem seu valor, para aqueles caras que ajudaram o Itapetininga.
Tá? Se o cara vinha aqui só para ficar com retórica, blá, 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 conversinha fiada e não mandou um centavo para a cidade, procure outra rádio, procure outro veículo de comunicação que na Jovem Pan não vai lá. Tá? Nós temos muito claramente isso na nossa concepção, que ela é uma rádio que está lá para defender os interesses da cidade, da microrregião e dos munícipes, entendeu? Essa é a parte, o jornalismo dela é algo que enquanto estiver lá é inegociável em relação a isso aí, beleza? Aliás, o que menos falamos foi de rádio, hein? Não, falamos bem, Zé. Vou fazer uma outra aí. Vou fazer uma outra. Muito obrigado. Então, a partir das 8h30 que começa? 8 da manhã. 8 da manhã, a gente vai até 10 e lá vai pedrada. Era para terminar às 10, mas a gente tem recentemente estourado bem o tempo. Mas tudo bem. Por enquanto, a Rede Jovem Pan. Obrigado, sucesso sempre. E para você ver como eu escuto, eu vou tocar uma música que você tocou hoje, que eu falei, putz, essa música é muito legal. Só que eu vou pôr no modo do estilo antigo do clipe, porque senão o Facebook, sabe como é que é, né? Ela dá aquela... lag. Ela derruba a live. Mas estamos no final também, vai embora, que você tocou hoje. Eu falei, putz, essa música tem muito a ver com o momento até que estamos vivendo e ela foi muito importante na época, né? Deixa eu ver aqui. Foi bem da época das diretas que estourou essa música. Já tinha passado. Isso, exatamente. Tá, então vamos encerrar com ela aqui. Fugaz. Eu vou tocar isso aí para encerrar o programa de hoje. Forte abraço. Forte abraço. Até mais. Valeu. Tudo você é. Quem lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca, nem cansa. Então venha me dizer o que será da minha
Na live com Fábio Campos. Oferecimento Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida, o mais novo estabelecimento de lavagem e higienização de veículos em Itapetininga. Lavagens de carros, motos, picapes e caminhonetes. Promoções para Uber e taxistas. Lavagens com ducha de espuma azul e shampoo com cera da 3M. Produtos de alta qualidade, com atendimento personalizado. Para sua comodidade, também fazemos o serviço de leva e traz. Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. O seu veículo no capricho. Rua Francisco Valho, 1780, no centro. Telefone e WhatsApp 99788-8829. Bateu aquela fome? A boa pedida são os espetinhos Carlitos. Tem espetinho de frango, cafta, linguiça suína, linguiça calabresa, coraçãozinho de frango, carne bovina, medalhão de frango, queijo coalho, lombinho com queijo, pão de alho e picanha. Conheça também os nossos combos e consulte o cardápio dos espetinhos especiais. Peça pelo nosso delivery e receba aonde você estiver. 99779-2664 ou também pelo Espetinhos Carlitos, o delicioso churras em brasa do seu dia a dia.